Boa noite. Boa noite. Já deu 7 em ponto. Já vamos iniciar. Eu vou botar meu fone que eu não tô te ouvindo direito. Tá bom. Acho que agora eu ouço melhor. Você tá me ouvindo? Sim. Tá escutando? Tô ouvindo. Tá bom, então. Então vamos iniciar. Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Késia. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do quadro novo chamado Impulsionadores da VET, que tem como intuito entrevistar profissionais que impulsionam o mercado de trabalho, dando exemplos sobre seu trabalho e trajetória, convidados para falar um pouco mais sobre a sua rotina, atuação e formação. Nós temos como patrocinador a PGS VET, que é uma distribuidora de equipamentos da área médica veterinária, onde você encontra diversos equipamentos para sua clínica. E após essa live, eu vou estar deixando o link do Instagram deles para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre os produtos disponíveis. E hoje nós temos conosco a doutora Maria Eduarda Moutinho. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Kézia. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Eu que agradeço por ter aceitado o convite. E eu vou fazer algumas perguntas, e caso alguém também tenha alguma dúvida, pode estar deixando aqui no chat. Em poucas palavras, descreva sua formação. Bem, eu me formei na UFRA, né? Universidade Federal Rural da Amazônia, em 2013, início de 2013. E de lá eu fui direto para residência também na UFRA, em clínica cirúrgica, né? Cirurgia de pequenos animais. Aí lá fiquei 2 anos na residência e fui para Jaboticabal, para a Unesp, fazer o mestrado e o doutorado, né? Então fiquei em Jaboticabal desde 2015 até final de 2020, né? Que foi quando foi quase 6 anos no total que eu terminei o mestrado e o doutorado. Sim. Conte-nos como é a sua área de atuação geral e específica. Eu atuo hoje na área tanto de endoscopia quanto de ortopedia, né, que são as minhas duas especialidades. Então, na ortopedia eu faço tanto clínica quanto cirurgia, né? Então atendo no consultório 4 vezes na semana em 3 hospitais e cirurgias, né, vou agendando conforme a demanda, conforme meus pacientes necessitam. E faço esse acompanhamento também do pós-operatório, tudo. E as endoscopias, quando tem a solicitação de endoscopia, tanto diagnóstica quanto corpo estranho. Então, a gente atua aí nessa área também. Conte-nos como é essa rotina de trabalho e também dê dicas para os novos profissionais, né, futuros profissionais que estão chegando aí na área e também para os médicos veterinários experientes. Quais dicas você daria para eles? Bem, assim, né? Acho que principalmente para o pessoal que está se formando, pessoal que ainda está na graduação, acho que a principal dica é se capacitar, né? Porque eu, quando estava na graduação, ouvia muita gente falar assim: ah, eu não vou fazer residência, não vou fazer mestrado, porque vou perder muito tempo para entrar no mercado de trabalho, né? E eu sempre achei estranho esse pensamento, porque vou demorar 2 anos, 4 anos para entrar no mercado de trabalho. Tá, mas você vai entrar no mercado de trabalho sem nenhuma capacitação. Você vai se formar cru, sem um conhecimento específico, sem alguma coisa mais, né, um diferencial. Então, a capacitação é um diferencial. Claro que hoje em dia, com as pós-graduações, a gente tem uma facilidade em relação a ter especialidades,
né? Porque antes era bem mais escasso. A gente precisava fazer residência, não era tão comum, não tinha aqui em Belém, né? Então, começaram as pós-graduações de... Acho que a primeira que teve em Belém foi da Qualitas e era bem generalista ainda. Era clínica e cirurgia de pequenos, então era muito abrangente, né? Hoje em dia a gente tem especialidades muito mais específicas, né? Então, gastro, endócrino, ortopedia. Claro que você não vai começar pela pós numa especialidade assim, mas você, por exemplo, fazer uma residência em clínica ou cirurgia, né? Isso eu estou falando da parte de pequenos. Se você gosta da parte de imagem, fazer uma residência em imagem e depois se especializar dentro daquela especialidade, aí eu acho que vale muito a pena, né? Então, por exemplo, quando alguém me pergunta assim, eu queria trabalhar com ortopedia, você acha que vale a pena eu já entrar na pós direto? Eu sempre falo que eu acho que não, porque para mim a gente tem que saber cirurgia, o básico. Se você entrar na pós de ortopedia, você vai aprender a ortopedia, mas é a parte básica de cirurgia, de instrumentação, de paramentação, de técnica operatória em si. Eu acho que é muito mais válido você fazer uma residência em cirurgia e depois, dentro da cirurgia, escolher uma especialidade, né? Seja ela ortopedia, onco, oftalmo, né? Cirurgia oncológica também. Então, eu acho que vale muito mais a pena você fazer, primeiro, uma especialização, digamos, mais abrangente em clínica, ou cirurgia, ou imagem, e depois entrar nas especialidades, mas sempre procurando se capacitar, né? De certa forma, a residência, ela é uma forma de você entrar no mercado sem ter aquela responsabilidade, porque eu prezo muito porque a gente está lidando com vidas, né? A gente não tem, não são nossos pacientes. Então você acabou de se formar, pegar um plantão, muitas vezes sozinho, um plantão noturno, não vai ter um funcionário muitas vezes da limpeza para te ajudar. E você pegar esse plantão sozinho sem ter experiência nenhuma, às vezes eu acho até um pouco de irresponsabilidade do local que está colocando uma pessoa sem nenhuma experiência ali num plantão que não vai ter ninguém para ajudar ela. Porque num plantão, por exemplo, noturno, vai chegar às piores emergências possíveis, né? Então, quem vai levar o paciente, o cão, o gato de madrugada é intoxicação, trauma, né? Uma emergência onde tem o risco iminente de óbito. E a pessoa não tem experiência nenhuma, uma irresponsabilidade, na minha visão. Então, eu sempre indico de você, principalmente, fazer estágio, né, durante a graduação, fazer estágio na área que você gosta, acompanhar profissionais que você já conhece e depois que se formar, começar com uma residência, né? Ou até tem alguns locais que tem programa de trainee, então você não vai estar sozinho, você vai estar acompanhando outros veterinários, vai estar fazendo a função de veterinário, mas não vai estar sozinho. E aí, sim, quando você tiver já uma experiência, já tiver mais seguro, você vai começar a trabalhar sozinho. E se você fizer a residência, quando terminar aqueles 2 anos ali de residência, você já vai estar apto a atender, a operar e pode até se capacitar ainda mais, escolher uma especialidade. Realmente, né? Porque é a prática que vai levar à excelência. Então, começar por esse básico, até chegar numa área Porque, por mais que a gente estude a teoria, quando chega a emergência ou a cirurgia ali na prática, aí o que você vai ver, né? Se você realmente sabe. Quando tem uma intercorrência. É que nem eu sempre falo, todo mundo, que castração é uma cirurgia simples. Não, castração é uma cirurgia que foi banalizada. Ela não é simples, né? Existem diversas complicações que podem acontecer durante uma castração. E se você não estiver preparado para lidar com as complicações, você pode perder o paciente na mesa. realmente.
Eu gostaria de saber também quais foram os maiores desafios que você encontrou na sua carreira até chegar onde você está hoje. Ah, assim, principalmente, eu acho que desafio é da gente sair da zona de conforto, né? Então, por exemplo, a gente que é daqui de Belém, daqui do norte, querendo ou não sair do nosso estado, sair da nossa cidade, é muito difícil, né? Muito difícil porque a gente vai estar longe da família, não vai conhecer ninguém. Então, acho que um dos maiores desafios que eu tive foi ir para São Paulo, né? Eu tive muito apoio, né, de pessoas conhecidas, eu fui junto com meu namorado, então isso foi muito importante. Mas quando você chega lá, é uma outra realidade, né? Ninguém te conhece, então você vai ter que provar a sua capacidade, né? Então é bem difícil esse início, esse primeiro passo, sabe? E aí ter pessoas te apoiando é muito importante. Eu conheço pessoas que foram e acabaram desistindo por causa dessas situações de que não conseguiram, né, se manter por causa de psicológico mesmo, né? Então a gente acaba afetando muito essa parte psicológica quando a gente sai da nossa cidade, sai da nossa zona de conforto. Realmente, Mas muito eu acho muito importante, né, a gente sair também da zona de conforto, porque é ali que a gente vai aprender mais, né? Quanto mais a gente puder sugar o conhecimento de quem sabe mais do que a gente, né, melhor vai ser pra gente depois no futuro. e esse apoio da família, dos amigos também. Porque não é É, uma caminhada fácil, a gente sabe, desde o início não é fácil. exato. Não é fácil, com certeza. Verdade. E como sabemos, uma parte muito importante, né, da formação de qualquer profissional é sempre estar se atualizando cada vez mais. Então, eu gostaria de convidar todos vocês para participar do curso rápido de endoscopia que vai estar ocorrendo em São Paulo, dias 17, 18, 19 e 20 de agosto. Vai ter a parte teórica online e a parte prática presencial. E aí, quem quiser estar sabendo mais também sobre o curso, pode entrar em contato tanto pelo direct quanto pelo link que vai estar aqui na biografia do perfil. Mas alguém tem alguma pergunta para fazer? E sobre o mercado de trabalho, como é que funciona tudo isso? Assim, ao sair logo da faculdade, você fez residência? Como funcionou? O mercado, acho que depende muito de cada local, né? Mas hoje em dia, aqui em Belém, a gente vê muita, já algumas empresas trabalhando com PJ, né? Então, a gente, como médico veterinário autônomo, cria uma pessoa jurídica, uma empresa, para poder fornecer esse serviço. Mas existe também outras formas de trabalho. No meu caso, eu trabalho desse jeito. E aqui em Belém a gente tem um mercado muito aquecido, né? Eu digo que aqui a gente ainda tem pouco profissional e muita gente querendo pagar por esse profissional, né? Então, por exemplo, quando a gente saiu lá de São Paulo, quando eu voltei para Belém, foi em 2020, né? Tava no meio da pandemia e eu ia defender o doutorado e não tinha nada de concurso, né? E ali em São Paulo, querendo ou não, a gente tem muita mão de obra qualificada, né? Então tem muita gente que é muito boa, porque todo mundo, além de ser o estado com mais faculdades de veterinária, é um estado muito rico, onde tem muitas pós-graduações, onde tem muitas universidades muito boas. Então a gente resolveu voltar para Belém, porque a gente já está perto de casa, né? E estava tendo a pandemia, e a gente ia começar o mercado, começar a trabalhar aqui em Belém. Então, acho que aqui a gente está iniciando
a parte de especialidades, né? Faz alguns anos que a gente começou a ter esse tipo de mercado em Belém. Então, está um mercado ainda bem aquecido, ainda tem muita, digamos assim, muita vaga, né? Tem poucas pessoas especializadas, então ainda é um mercado muito, muito inicial que tem muito que crescer. Temos algumas perguntas aqui, começando com... Conte um pouco do seu aprendizado na endoscopia. Em relação à endoscopia, o que, que aconteceu? Né, eu fiz o meu mestrado com o Pedro Paulo em videocirurgia e dentro da videocirurgia a gente acabou entrando também na parte de endoscopia, né? E a minha mãe, ela é endoscopista humana, né? Ela faz endoscopia, trabalha no hospital da Unimed e eu comecei a entrar nessa área de videocirurgia, endoscopia, cheguei a fazer estágio com ela na medicina, acompanhei vários casos, fiquei um mês acompanhando direto no hospital. E aí, quando eu voltei para Belém, eu e mais algumas amigas que também trabalhavam com isso, a gente montou o serviço de endoscopia lá em Jaboticabal. E a gente começou a atender a demanda do hospital, que até então estava parada, né? Então, a gente aprendeu com outros colegas também que já trabalhavam e foi iniciando esse serviço. E aí, eu fui pegando prática, né? Foi bem a parte prática. E isso foi muito importante para mim no aprendizado da endoscopia. Então, acho que desde 2016, mais ou menos, a gente começou com os projetos, né, com os projetos de pesquisa e passou para o atendimento ao público lá no hospital da faculdade. Temos aqui a pergunta do Kalel também. Como foi lidar com ortopedia, onde tem mais homens? Na ortopedia, hoje a gente vê que a maioria assim, das pessoas que trabalham com ortopedia ainda são homens e existe um pouco de preconceito, né, em relação a ortopedia é força, mas eu acho que isso tem caído por terra, porque hoje a gente já tem bem mais, digamos, equipamentos que a gente consegue diminuir a necessidade dessa força. Óbvio que em alguns casos a gente precisa de força, né? De alguma redução de uma fratura, de uma luxação, mas não é como as pessoas bordam, né? E principalmente porque nos nossos pacientes, na maioria das vezes, são pacientes pequenos, né? Esse preconceito, digamos assim, vem muito da medicina humana, que são pessoas que são muito pesadas. A gente que trabalha com pequenos animais, muitas das vezes a gente tem que ter mais delicadeza do que força, porque às vezes a gente opera paciente de 1, 2 quilos, que é a grande rotina, né, da ortopedia, pacientes de pequeno porte, que a gente precisa de ter muita delicadeza e não tanto a força. Né? Então, essa questão o homem se sobrepõe em relação à mulher tem caído por terra. Temos aqui outra pergunta. Gostaria que falasse sobre a precificação dos procedimentos. É difícil cobrar o justo? Os proprietários já compreendem que serviço bom custa? Isso assim, é um grande gargalo, eu acho que na maioria das profissões no geral, né? Eu acho que a gente tem que cobrar o que é justo e a gente se qualifica, né? Ficou anos fazendo pós-graduação e a gente não vai se vender, fazer o nosso serviço por um preço baixo. Então, às vezes, quando porque em outro lugar eu achei mais barato, tudo bem, então faça com a outra pessoa, sabe? Eu acho que a gente não pode se diminuir em relação a isso. A gente tem que cobrar o justo e o tutor, ele vai entender, né? Uma hora ele vai começar a entender que aquele preço é o justo e não... Mas sempre tem os que vão atrás de preço e não de qualidade. Então, a gente sempre tem que deixar isso na nossa cabeça, assim, bem certo, de que isso vai acontecer uma hora ou outra. Temos aqui a pergunta da Esther.
Olá, boa noite. Como você percebeu que a ortopedia era a área que você queria seguir? Boa noite, Té. Então, assim, eu sempre gostei muito de cirurgia, né? Da área de cirurgia, desde o primeiro semestre. Eu fiz estágio em clínica veterinária e acompanhei cirurgias desde o meu primeiro semestre. Então, eu estagiei em outras áreas, estagiei com silvestres, estagiei com grandes, mas nunca me cativou, né? Então, eu sempre tive na mente aquilo, não, eu gosto de pequenos, gosto de cirurgia. E aí, dentro da residência, eu já comecei a ter contato com ortopedia, e quando eu fui para o mestrado, aí eu já entrei direto na ortopedia, e foi quando eu realmente me apaixonei, porque lá em Jaboticabal é uma das faculdades mais fortes na ortopedia no Brasil, né? Então, tem dois professores de ortopedia e um deles era meu orientador, né? Eu fiz a pós-graduação de lá de ortopedia como monitora e, assim, aprendi muito lá, muito mesmo, e me apaixonei pela ortopedia. Mais uma pergunta. Gostaria que a doutora Eduarda falasse sobre os principais desafios que ela já enfrentou na ortopedia em relação aos procedimentos, dos mais complexos aos mais simples. Os maiores desafios, assim, aquela história, né? Eu acho que o maior desafio é a gente aceitar quando a gente tem uma complicação, porque como dizem, né, só tem complicação quem opera. E existem as taxas de complicações de qualquer cirurgia. Só que a gente nunca aceita quando a gente tem uma complicação, né? A gente sempre busca o que a gente errou, o que aconteceu. E a gente sabe que a gente está susceptível a isso, né? Então, acho que um dos maiores desafios que eu tive, um dos casos assim mais difíceis, foi recentemente uma paciente que operou TPLO, né? Uma Bernese de 50 quilos, e ela teve osteomielite. E desenvolveu, ela teve um quadro provável de sepse, quase foi a óbito, e a gente teve que reoperar ela 3 vezes, né? Fez diversas reintervenções e, graças a Deus, hoje ela ainda está no pós-operatório, já faz acho que um mês ou 45 dias da última cirurgia dela, e ela está bem. Mas, assim, foi um caso muito desafiador para mim, porque primeiro que logo que ela começou a ter as complicações, a gente não entendia o porquê que estava acontecendo aquilo, né? Até a gente fazer a coleta e descobrir que ela realmente estava com uma infecção no local, né? Teve que reoperar e conseguimos tratar, mas foi um dos casos assim, mais desafiadores para mim. Temos aqui a última pergunta. Você recomenda a experiência do doutorado sanduíche? Ah, com certeza. Na verdade, como eu falei, né? A gente sair da zona de conforto é muito difícil. Mas quando a gente sai e quando a gente consegue aproveitar isso, é maravilhoso em relação ao aprendizado, né? Então, eu fiz o doutorado de sanduíche na Itália, eu fiquei 6 meses lá, em 2019, e foi uma experiência, assim, não só, eu falo, não só profissional, mas pessoal, muito grande, porque você está num outro país, numa língua que você não conhece, e lá na Itália as pessoas não falam inglês com muita frequência, então eu tive que aprender o italiano, coisa que eu não falava nada, e assim, tive uma experiência de vida mesmo, né? De conhecer pessoas, de conhecer outras formas de trabalhar, né? Outros procedimentos, assim, outras formas de realizar aqueles procedimentos. E é uma experiência muito, muito boa, assim. Quem tiver essa oportunidade de sair do país para conhecer outra forma, outras faculdades, outra forma de trabalhar, eu recomendo muito. Eu acho que é isso. É uma live rápida mesmo para atualizar, né?
os nossos futuros médicos veterinários, os veterinários que pretendem trabalhar nessa área também. E eu gostaria de agradecer novamente por ter aceitado esse convite e ter compartilhado essas experiências com a gente. Eu que agradeço o convite. Espero que tenha esclarecido as perguntas e agradeço o convite de vocês e a gente vai ter outras lives aí. Teve mais uma pergunta aqui, antes da gente fechar, eu vou fazer também porque eu achei bem interessante. E aí, como você se sente fazendo parte do livro brasileiro de ortopedia e qual o conselho que a senhora daria para quem quer mudar ainda mais nossa realidade? O livro, assim, é uma honra, né, ter escrito um capítulo do livro. Esse livro, na verdade, ele foi mentalizado, né, foi idealizado pelos professores da Unesp de Jaboticabal, né? Então, tanto o professor Gustavo, que era o meu orientador, quanto o professor Bruno tiveram a ideia de fazer esse livro, como eles mesmos falavam, essa loucura, porque não é uma coisa fácil você ter, eu nem sei quantos capítulos no total tem, mas convidar as pessoas e depois cobrar. Eu sei que foram anos para sair de fato esse livro, né? E é uma honra para mim parte aí onde estão os melhores do Brasil e até no mundo, né? Porque tem até escritores de fora do Brasil que fizeram alguns capítulos. Sim, agora sim, muito obrigada. E aí, semana que vem, nós estaremos aqui de volta com o Dr. Rogério Rabelo. E é isso, gente. Boa noite. Boa noite.